Começando mais um podcast depois do expediente. Eu sou o Cleuber Santos. Eu sou o Felipe do Carmo. E esqueci de tirar o volume rapaz, do bagulho. o cara tá escutando nossa própria live ali, acredita? É só baixar o volume. Então, vamos lá. Mano, tem que deixar Eu já falei que eu sou, né? Tá Não, rolando? tem Tá que rolando? Ah, tá top. Eu já falei quem eu sou. E quem é você? Eu sou o Felipe do Carmo. Beleza. E hoje temos a pessoa que nós carinhosamente costumamos de chamar de o pastor descolado, Diego. Obrigado pela receptividade e pelo pastor descolado. Tá gostando aí da água que nós te ofereceu? Água tá super legal, saborosa. Muito obrigado. Infelizmente a gente não pode oferecer mais do que isso, então Poder pode, mas não vai ser aceito. o budget Mas vamos lá. não aceita. Bom, galera, antes de começar, aquele recadinho básico, nossas redes sociais, segue lá a gente. Twitter, que já tem Twitter? Não. Vai ter, relaxa, vai ter. Twitter, Instagram, Facebook. Já estamos na Twitch também. Tamo na Twitch. Estamos na Twitch. E YouTube também, segue nós, dá like. Podcast? E agora os podcasts. Estamos no podcast. Na onde? Spotify. Estamos no Spotify. Estamos no Google Podcast. Estamos no Apple Podcast. Qualquer coisa que tiver cast no final é só você procurar DDE Podcast, que nós vamos estar lá. E, pra começar, Aquela pergunta de sempre. hoje é contigo. Quem é Diego? Quem é Diego? Boa pergunta. Talvez um pouco difícil de responder, né? Porque eu sou suspeito em dizer quem eu sou mesmo, mas vamos lá para as evidências. Sou casado com a Alessandra. Estamos juntos aí há 15 anos. Uau. Sou pai de uma filha de 15 anos também. Ou seja, casou por causa do filho. Não, Não de começou forma a polêmica. alguma. Sou pai também do Benjamin, 6 anos. E sou pastor de igreja. Pastorei uma igreja em Guilford já há 3 anos. Uau. Para a honra e glória de Deus. E esse é um pouco de mim. Acredito que no decorrer da entrevista vou dizer mais quem eu sou. Como a gente sempre fala, legal a ideia entrevista. Nós estamos no bate-papo daquele pós-futebol. Lembra? Pós-futebol. Aquela Legal. resenha? Ah, não, então vou ficar mais É confortável. aquela lá. Se solta. Fique à vontade. Só lembra de falar perto do microfone. Ah, É verdade. aquela resenha ali. Ah. Então, assim, vou lembrar uma coisa aqui pra dar uma Sim. inspirada naquele dia. Ah. Lembra do Juliano? Passando, catando o cavaco e abrindo a porta no peito? Ah, lembro sim. Lembra daqueles sim. momentos? É o que nós vamos ter aqui hoje. Lembro. Das discussões Oxe, também. tinha isso. Vixe, era futebol de crente, hein? Alô, pastor Rondinelli! Então, vamos lá. Em Londres, há quanto tempo? Há quanto tempo você... Na verdade, em Londres é uma redundância, porque ele vem da capital da Inglaterra, Goiânia. Então, Nossa. é lá. Você vai arrumar briga com os goianos, você vai Já é a ver. terceira vez que E, eu falo e hoje isso. tem 2 na mesa. Só pra gravar, tem 2 aqui na mesa. Aí sim, hein? Você tá sozinho. Então Tem piqui ali, gente. Não comece. Tem Tem. piqui ali. Ó, Aí sim. em homenagem aos goianos, né? Porque eu sei que vai ser a maioria isso aqui. O símbolo nosso é amarelo. É isso aí. Quando houve a ideia de partir para fora do Brasil, não necessariamente para Inglaterra, e por quê? Para fora do Brasil, é uma boa pergunta. Eu sempre, na minha infância, eu sempre tive o desejo de sair do Brasil. Somos 2. O meu pai, ele tinha um amigo que morava ali nos Estados Unidos, logo ali, né? Essa história. E sempre meu pai falava com ele pelo telefone e essas curiosidades sempre surgiu, né? E aconteceu que o tempo foi passando, a idade foi chegando e aí onde eu tive a decisão de vir para cá. Só que não foi a decisão assim de uma hora para outra, né? Ok. Eu conheci a minha esposa, né? E Que ano que nós estamos falando aí? 2008, finalzinho Uau. de 2008. E aí eu e ela tivemos uns probleminhas. E aí ela veio, mas veio num término de namoro, entende? Entendi.
E aí, na ausência dela, eu vi que realmente... Perdi. Tem que correr Eu atrás falei, desse não, negócio. eu tenho que correr atrás, porque o irmão dela já morava aqui, né? Ah. Então, aí eu falei, ó, prepara aí que eu tô chegando. E não foi difícil convencer ela de receber o que não. Menos mal, menos mal. A conversa foi boa, mesma distância, mesma distância. Pois é. Pelo visto foi. E aí, como é que foi chegar aqui? Porque, obviamente, tinha a ideia da América, aquele contato Sim. com a América e tal. Como é que foi aqui? Chegou na Inglaterra. Como todos nós. 2008, a gente 2008, tá falando. 2008. Chegamos aqui e fomos para casa do meu cunhado e, como todo mundo, a gente ficou surpreso, né, maravilhado. Mas logo já chegando e trabalhando. E eu me lembro que na mesma semana, se não foi na mesma semana, na segunda semana a gente estava trabalhando e a gente recebeu a informação que a imigração tinha batido lá na casa onde a gente estava. Nossa, mas já assim? Já. Que recepção boa, hein? Presenteado já. Isso. E aí aconteceu que eu saí para trabalhar numa casa e voltei para dormir em outra casa. Uau. Nossa. E eu lembro até hoje, e a gente dormiu numa sala, né? Ficou ali mais ou menos um mês, dormindo nessa sala. E praticamente nosso começo aqui foi assim. E aí a gente trabalhou, né? E com o tempo a gente alugou outro quarto e depois a gente conseguiu alugar um estúdio flat. O grande sonho. O grande sonho de todo casal. Morar sozinho na Morar Europa. sozinho, isso. Só uma pergunta, é aquele que você morava ali? Não, lá em Bristol. Ah, ok. Lá em ok. Bristol. Nossa. Uhum, lá em Bristol. Então faz tempo isso aí. Em Bristol, isso, faz tempo. Então, mudando de assunto aqui um pouquinho, como eu te falei, né? Nós costumamos chamar você, nós, tipo, eu acho que o Lipe não, mas nós de um grupo que talvez você não conheça as pessoas ou conhece muito pouco. Ainda. Nós chamamos você de pastor descolado porque meio que você tem a mente aberta para muitas coisas. E conta um pouco dessa história. Você sempre foi cristão, você passou a ser, depois você quis virar pastor. Como é que foi essa trajetória? Já vou responder pegando um pouco da pergunta do Felipe. Quando eu cheguei aqui, meu cunhado me levou para uma boate. Na primeira semana me levou para uma boate brasileira. E aí, só que eu cheguei naquela boate ali, tinha samba de carnaval, cara. Opa. E o povo do Goiás não é muito chegado em samba, essas coisas, né? Aí eu fiquei meio com aquilo, estranhando aquilo. E na mesma semana eu fui na igreja, no domingo. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu já logo no louvor senti a presença de Deus de uma forma tão diferente, tão especial, que naquele momento eu queria... O que pedisse para mim fazer, eu faria por amor àquele Jesus que eu estava sentindo ali, que eu estava conhecendo ali. Legal. Eu me lembro que no final do culto, o pastor fez o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus como único e eterno Salvador de sua vida, e eu levantei minha mão e fui ali. Fui... Tava só você? Tava com a esposa? Tava só eu e minha esposa. Aí Uau. no outro domingo... Mas espera aí, vamos pegar um gancho aí. Quando ela saiu do Brasil, vocês eram namorados. Sim. Agora vocês são casados ou ainda são namorados? Nessa época? É. Namorado. Namorados. Namorado, Ok. namorado. Ok. E eu tenho só uma outra antes. Na verdade, se for contar o tempo de casado, vai dar aí uns 9 anos. Legal. Certinho, bonitinho. Legal. Certinho. Casado é desde quando mora junto, né? Porque se não for, depois eu vou apanhar da minha mulher. Então tem que falar que casado é desde quando já mora junto. O Gleuber tá tomando essa na cabeça desde quando começou. Não é. 2021 vai sair esse casamento, eu acho. É que quando eu chego em casa depois daqui, pode dar briga, né? Então, amor, estamos casados, estamos juntos, estamos unidos. Então Isso é o vamos que lá. importa. Tava naquele momento ali, então tu foi à frente. Aí eu fui e aceitei Jesus e eu me lembro que no segundo culto eu senti a mesma presença e no final do culto o pastor fez o apelo novamente e eu fui lá aceitar Jesus de novo. Aí a minha esposa cutucou assim, mas você já aceitou domingo passado? Eu falei, mas eu quero aceitar de novo. E eu lembro que eu fui lá, cara. E aí, daquele dia, né, pra cá, eu conheci um Jesus que assim, cara, me exigiu, me amou, me ama e me exigiu muita mudança. E me exige mudança, né? E de lá pra cá foi cada dia, dia após dia, mudando, né, e até chegar ao chamado ao qual Deus fez para a minha vida, que é de pastorear. E então,
essa questão que vocês falam que eu sou pastor descolado, isso surgiu de agora, porque quando eu comecei a pastorear mesmo, eu quis colocar em mim uma identidade a qual eu não era, cara. Vamos lá. Como assim? Porque Eu já vi o Cleuber falando assim, peraí, deixa eu tirar o fone pra ouvir esse negócio mais de perto aqui agora. Sim, porque acontece que assim, eu fiquei do lado do meu pastor por muito tempo. Eu vi ele sorrindo, eu vi ele chorando, mas eu vi as coisas dando certo. Já manda um abraço aí pra ele. Um grande abraço, pastor Randinelli. Acredito que está nos assistindo, senão vai estar. Pena que não sabe jogar bola, mas vai lá, continua o papo. E então, quando eu comecei a pastorear, eu quis ser igual ao meu pastor. Yes. Não que eu estava colocando uma capa, mas sim porque eu entendia que se deu certo ele fazendo dessa forma, então eu vou fazer da mesma forma que ele, para dar certo para mim também. Eu chamo de respeito à identidade do seu mentor. Isso. Tá respeitando a identidade dele. Isso. Eu ia chamar de cópia, mas tudo bem. Respeito. E aí, só que chega um tempo que você cansa, você não consegue. Não sou eu. E aí eu tive um clique e eu falei, cara, eu preciso ser eu. Eu preciso mostrar pro povo quem verdadeiramente eu sou. E foi aí que eu larguei a gravata. Ó. Foi aí que eu... Isso aí é uma libertação forte. Isso. Foi pastorear de Havaiana, bermuda. Não, nem tanto, Não, porque calma. a reverência ainda existe, né? Ok. Eu tô perguntando porque eu não sei, né? Tipo, é porque eu só te vejo de Havaiana e bermuda, então pra mim... É muito difícil ir na igreja, né? Ele vai conseguir. Vai, não Depois de casar. E então... Eu acho que vai ser mais... Ixi, não vou comentar, vai lá, continue. E aí foi onde eu comecei a ser quem eu sou. Então eu sou essa pessoa, porque eu entendi que a identidade dele alcança um certo número de pessoas, um certo tipo de pessoas. Isso. E a minha alcança outra. E, cara, é bem mais confortável ser quem eu sou. E as pessoas me respeitam, as pessoas me entendem. Vou dar um exemplo aqui. 2 semanas atrás eu fiz um vídeo e postei no meu Instagram. E um irmão, logo após, um amigo meu, né? Tempo que eu não vejo ele, me mandou um áudio. Como é que você pode? Você que é pastor, fazendo um vídeo desse, com esse cortadinho na sobrancelha aí. Peraí, antes que os. Peraí, mas tinha antes. reparado. Peraí, mas antes que levante, então vamos dar uma moral. Olha pra aquela câmera lá e fala qual é o Instagram. Estragar Diego Capelletti, com 2P, 2L, 2T e I no final. Decorou? Ai, mais italiano que esse, só se ele falasse Madai no final. Isso. Segue nós lá que semanalmente tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tá, vamos lá, continua falando do religioso. E aí ele me mandou, ele falou, cara, não, o pastor tem que ser aquele que tem um bigode, que usa gravata e tal. Me mandaram esse vídeo seu aqui, quando eu vi, não acreditei. Aí Fala pra ele, eu tenho um bigode, se você chegar na minha frente agora, eu te dou uma gravata. Pois é. Eita. Só que, observa, mandaram o vídeo para ele. Com certeza, ele viu o vídeo e ouviu a palavra. Yes. E a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Não. Então, ou seja, aquela palavra alcançou ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai lembrar daquela palavra. Entende? Né? Que eu consigo alcançar um certo tipo de pessoas sendo quem eu sou. Então, a partir disso, eu sou quem eu sou. E vão existir pessoas e pessoas. Tirando da ideia da igreja aqui, a gente vê pessoas como os caras que a gente tá vendo subir hoje, por exemplo. Tem aí Pablo Marçal, Sim. tem aí Thiago Brunet, tem aí Thiago Fonseca, Sim. tem aí Thiagão, né? o Kaiser, tem aí do outro lado do rio agora, tem aí o Elon Musk, tem os caras que estão subindo, o Gary Vee, tem os caras. Cada um tem seu público. E alcança uma multidão de jovens. Cada um tem seu público. E alcança uma multidão de jovens. Com perfil diferente. Com perfil diferente. E eu entendo que esse é o verdadeiro evangelho. Né? Eu não posso julgar quem que usa gravata, que é o mais moderado, de forma alguma. Mas eu preciso ser quem eu sou. Né? E depois disso eu passei a mostrar do que eu gosto, né? É uma paixão que eu tenho por carros,
né? Imagina. Eu sempre... Imagina, né? Então passei a postar mais, a mostrar mais e tal. Né? E ser quem eu sou, essa é a realidade. E eu me sinto muito bem assim. Então, já que você entrou no carro, vamos falar dos carros, então. Eu ia falar a mesma coisa. Olha aí. Mas deixa eu fazer só a primeira pergunta. Sim. Fala pro pessoal, qual é seu carro? O de hoje. O meu carro é um Micra 1998. Pera aí, ó. Já que tá sendo live, nós vamos fazer um corte pequenininho quando a gente publicar e editar isso aqui. Porque vai aparecer esse micrazinho aí. Depois a gente vai colocar ele no Instagram. Em algum lugar a gente vai colocar ele aí. Ou nem precisa, é só seguir o Diego lá, que você vai ver lá o Instagram. Também. E por incrível que pareça, Acho que não o tem Instagram ele lá, não tem É, ele eu no não vi ele Instagram. lá, não. Então- Eu posto então mais hoje vai ter. no meu WhatsApp ali, um pouco no Facebook, mas no Instagram não. Então, mas a pergunta do carro não era pra perguntar qual carro era exatamente, apesar que você tinha que falar. A questão é como que tu cabe lá dentro. Que você tem quase 2 metros, pô. Ixi, fácil. Ó, mas antes dele responder essa pergunta, eu tenho que te dizer que nós somos em uma família de 5 de Micra pra França, lembra? Ah, Que eu te falei? hein? Eu E fiz vocês essa também não é loucura. pequeno. Como? Eu fiz essa. A gente chegou lá quase tetraplégico, mas a gente foi. Vamos lá. Por que o Micra? Que coisa é essa? Eu sempre achei o Micra bonito. Como? Eu sempre. E é aquele modelo que eu tenho. Olha, eu o nem... 2020 Olha, é feio. eu nem discordo de nós temos posições diferentes relacionadas ao cristianismo, mas em carro eu tenho que discordar, pô. O que acontece? O Micra bonito, pô. Ô, Jeff, Desculpa, Nissan, mas não precisa patrocinar nós não, porque é feio. não falem mal do Chevette, porque senão a live cai. Não, o Chevette é top. Olha, Tá vendo? Eu, O Chevette... eu digo pra minha esposa que eu tenho um certo tipo de problema. Tem pessoas que gostam de carro, gosta muito. E o meu problema é que eu gosto de todos os tipos de carro. Tendo roda e volante? Tendo roda e volante, eu gosto. Eu gosto da Ferrari e do Fusca. Opa. Eu gosto de todos, entendeu? Então, Mas, ó, por que a peculiaridade do Micra? do Micra é porque... Cara, eu gosto do Mini. Sabe o Mini Cooper? Ok. O antiguinho, Mr. Bean. Referência boa essa aí. Né? Eu gosto Micra muito aí. dele. Só que é caro. É, o Cooper de verdade é caro. Caro. É caro. Eu acho bonitinho. A pergunta que ele me fez, né? Se eu cabo lá. Eu cabo, muito bem. Às vezes eu saio dele assim, as pessoas olham e ficam meio... Eu sinto que eles, né? Eu sinto um certo... Ele tava sentado no banco de trás? Ou veio deitado no carro. Mas... E outra, né? O O que carro é importa rebaixado. Aí é rebaixado. O carro já é pequeno. Aí fica parecendo, sei lá, um... Deixa eu ver aqui. Não é nem um Hot Wheels. É um carrinho de brinquedo. Mas é aí que tá. Coloca aí Mini 1900 e alguma coisa, vai ver, é um carrinho de brinquedo. Aí o cara ainda rebaixa ele. O cara tem 2 metros. Se pegar 3 carros um em cima do outro, dá a altura dele. Aí ver o cara saindo lá de dentro é estranho. Hoje mesmo eu parei no semáforo, uma Range Rover parou. Não te atropelou, não? A roda dela ficou na altura da minha cabeça. O cara anda de kart na rua. Olha aí, tá uma boa referência. Um kart com a carroceria em cima, né? Com a lataria. Mas aí que tá, tipo assim, o meu gosto é meu, Sim. entendeu? Eu não posso ir pela multidão. Mas vamos lá, o que você fez no Micra? Que eu lembro desse Micra faz Mas olha, muito ele falou tempo. do gosto e eu lembrei de uma frase. Lembra das frases? Eu lembrei de uma frase. É que, Vamos tipo lá. assim, eu até posso concordar com você com o seu gosto, mas aí nós dois ia estar errado. Ia ter um gosto ruim. Vai lá, continua. Muito não. Eu não entendi muito não. Melhor então. Mas o Micra, cara, o porquê do Micra eu não sei te dizer exatamente. Mas, como eu disse, eu sempre gosto de mexer no carro, lavar, fazer alguma coisa aqui. Então, sempre quando eu peguei esse carro, eu tirei tudo de dentro dele. Eu lembro dele, só com o banco do motorista. Isso, não, e teve uma outra época que estava até sem o banco do motorista. Meu Deus. Então eu sinto prazer nisso, né? Tem pessoas que sentem prazer em jogar um futebol. Às vezes eu jogo mais por necessidade de correr. Mas eu tipo assim, aqui em Londres, o meu refúgio de fazer algo só eu, sozinho, é o carro. Legal. Entendeu? Às vezes eu tô com um probleminha, eu vou lá, mexo alguma coisa. E tem Às que ter vezes eu não paciência, tô hein? também, vou lá e faço, porque gosto. Sim. Então acredito que é um lazer meu, um hobby. Esses dias você me falou um negócio lá pelo WhatsApp que era tipo... eu não me lembro se foi pelo WhatsApp.
Mas você disse que, tipo, ajuda a ter paciência, porque como você tá meio que reformando o carro do zero, você tá começando o projeto todinho, então tudo demora a fazer, tudo leva um sacrifício, e às vezes tem que desmontar uma parte pra resolver um probleminha mínimo. Então, tipo assim, essa parte de ter que ter a paciência, ter a motivação de chegar num resultado final, que provavelmente nunca vai chegar, porque eu acho que é impossível chegar num resultado final. Eu também. Essa parte de ter a paciência... Com certeza, é legal, isso trabalhou muito um certo tempo da minha vida. Minha ansiedade ficou muito alta. Eu passei por alguns problemas e a ansiedade bateu muito. Então, nele, eu consegui controlar minha ansiedade. Quando foi que tu percebeu que ela O que é ansiedade? acentuou? A ansiedade? Falou assim, peraí, isso aqui eu tenho que cuidar desse negócio. Eu preciso mexer no carro. Não exatamente na verdade, o carro foi uma das últimas coisas ao qual eu precisei fazer, né? Uau. Porque antes eu já vinha mexendo com traçando os caminhos para controlar essa ansiedade. Então, no carro foi como o Cleuber disse. Às vezes eu comprava uma peça e o tempo daquela peça chegar na minha casa era onde eu estava trabalhando a minha ansiedade. Mas depois o tempo de montar a peça, que às vezes toda tempo adaptação... de montar, igual, por exemplo, ano retrasado eu montei o dashboard, o painel dele. Eu fiz isso ruim, porque eu queria ver o resultado logo. Mês passado eu montei do jeito que eu quero. Perfeitinho. Por quê? Porque estava com a ansiedade controlada. Não, e eu lembro ele e a mulher dele reclamando do tempo que ele perdeu. Uma peça, sei lá, vamos dizer assim, do tamanho dessa mesa aqui, é de se brincar um pouco menor. Cara, ele levou o quê? 2 dias? 2 dias. Pra passar o pano numa peça só. E toda vez que ele mandava uma foto, eu falei, cara, tu moveu o quê? 15 centímetros do carpete? Então, porque Deus, ele sempre vai trabalhar na nossa área, naquilo com qual que a gente mais precisa. Igual, por exemplo, se você é uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, vai sempre acontecer alguma situação sobre a sua vida para te irritar com mais facilidade. Situações. E nessas situações é onde você vai ter a oportunidade de você se tratar. Então, quando eu mexo com o carro, na espera de uma peça, na espera de algo ficar pronto, é onde eu olho para mim e falo, controlar a minha ansiedade. Não querer chegar no resultado final o mais rápido possível. É ir fazendo passo por passo. E aí, com isso, eu consegui tratar a minha ansiedade. Lógico que exatamente não foi isso. É bem interessante essa parte aí, que em 2018 eu passei por um momento assim. Saí de 18 e entrei 19 nessa pegada aí. Mas numa ansiedade de não conseguir dormir. De tomar remédio, de ficar... era tão louco que eu acordava falando... Porque eu tenho uma alergia, às vezes, que dá nos olhos, e os olhos incham. Nunca mais tive isso. Mas quando eu tenho isso, a respiração fica horrível. Aí eu ficava assim, ó. Essa era a minha respiração. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Aí, com o tempo, eu fui conversando com a minha esposa, eu falei, alergia, é gripe, é não sei o quê. A gente não sabia o que era. Foi inventando coisa. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim, tu tá com crise de pânico. Eu falei, sério? E eu descobri que eu tava com crise de pânico. Aí eu comecei a perceber quando ela vinha, e aí eu falava pra mim mesmo assim, tá bom, nos próximos 5 minutos eu vou respirar assim. E aí quando passar 5 minutos eu vou puxar o ar. Aí eu cronometrava. Louco. Aí dava 5 minutos eu... Fenomenal. Só que de 5, 3 dava errado. Porque o ar não vinha. E aí se fosse de dia, tudo bem, que eu achava alguma coisa pra fazer com as crianças e tal. Mas se eu tô na cama... Não tem nada ela passado tá na cabeça. Aí era uma loucura. Levantava e ficava andando. E ia e voltava, e andava e voltava. E aí fui conversando com as pessoas, a gente foi entendendo as coisas. E aí eu acho que vem uma coisa que todo mundo passou em 2020. A vida puxou o freio de mão.
Então foi nessa hora aí que Acho que de todo mundo. Não, eu digo no seu caso, você. Eu consegui entender isso em junho do ano passado. Que a vida tava me puxando o freio de mão. Aí eu falei, não, beleza, vai puxar? Vou. Então tá bom. Eu acredito que a vida é Deus, então pra mim Deus é quem puxou o meu freio de mão. Eu falei, é isso aí? Beleza. Como eu tô dizendo sempre agora, suave, então vou fazer isso aí. E aí puxou o freio de mão. Aí eu entendi. Então quando chegou aquela coisa que a gente tava falando, quando chegou dezembro de 2019, parece que eu tava pronto pra entrar em 2020. Porque eu já tava de freio de mão puxado. Então, quando todo mundo sentiu o freio de mão sendo puxado, a gente olhava pro lado e falava, não. Normal. Em fevereiro desse ano, eu acho, porque eu não fiz o teste, que não tinha ainda o teste naquela época, eu acho que eu tive o Covid. E foi uma coisa louca, meu. Porque eu tive em fevereiro e eu fui voltar a sentir sabor, a ter o paladar e o olfato em julho. Eu tive a mesma coisa, mais ou menos, nesse meio termo aí também. Nesse meio tempo. Em julho. Toda ansiedade, ela tem uma raiz. Cara, né? eu não consigo entender isso. A ansiedade, mas o que é a síndrome do pânico? É, o pânico, Cara, o desespero. Eu não consigo entender porque eu olho pra pessoa e vejo a pessoa normal, sabe? Tipo, eu não... Na minha cabeça ainda não entrou. Às vezes, eu me sinto ansioso, às vezes. Mas nunca cheguei a um ponto assim, sabe? Aí eu tenho dificuldade de entender. Eu já tive com pessoas do meu lado tendo essa crise do pânico. Crise de pânico, sim. E, cara, eu fiquei sem saber o que fazer, porque pra mim, a pessoa só tava, sei lá, fazendo um teatro ou alguma coisa, sabe? É estranho, é muito estranho. Pra mim entender isso ainda é muito, muito estranho. Não é estranho. E hoje em dia... Quem passou. Você pode ter certeza que o número de pessoas que têm ansiedade, depressão e não demonstra isso é enorme. Então, e aí é onde começa o problema, né? É enorme. É igual eu estava dizendo, toda ansiedade, toda crise do pânico, né? Ela tem uma raiz, ela tem um trauma que ela está se aflorescendo. Ela pode se aflorescer depois de 10, 5, 15, 20 anos, ela pode se manifestar. Então, foi por algum na trauma, semana passada. Na infância, alguma coisa assim. Na semana passada teve o Thiagão aqui e ele falou sobre isso. E eu refleti bastante sobre isso aí. Foi pesado, e cada vez mais todo mundo toca no mesmo assunto. E cada vez mais eu tô achando que isso realmente é... Não é teatro. É real. É real. Eu digo que, assim, toda ansiedade, tudo isso tem uma raiz. Né? O Felipe teve a dele, eu tive a minha. A minha, eu posso me abrir aqui, que eu acredito que vai ser edificante para as pessoas que estão nos ouvindo também. Como eu disse aqui, eu tenho uma filha de 15 anos e de 12 anos para 13 anos, ela entrou numa grande crise de depressão. Uau. Cara, muito você sabe, você é meu amigo bem próximo, você não sabia disso. E você sabe que quando o problema ele está dentro da nossa casa, ele nos desestabiliza totalmente. Porque se o problema sou eu sei. Sim. Mas se o problema é meu filho... E por muito tempo, a gente demorou a perceber isso nela. Né? E quando a gente percebeu, isso baqueou. Uau. Baqueou muito e com isso foi onde surgiu essa crise de ansiedade minha nesse período. E o baque foi o quê? Aonde eu errei? O que eu fiz? O que foi esse... É aí que tá, né? Porque a depressão dela, a crise que ela estava passando ali, era culpa minha, era minha culpa também, né? Uau. Sim. Os filhos são os reflexos do pai e da mãe. Isso. E com isso foi onde surgiu a minha ansiedade no momento dessa crise. Então a minha filha, ela ia pro banheiro e se cortava, cara. São poucas pessoas que sabem disso. Então, mas antes disso, esse canal aqui para com certeza ser a minha história, ela servir de lição para quem está nos ouvindo. Então, e eu quero que sirva para mim, eu quero que você me diz se você chegou a perceber isso antes e como foi, porque eu também tenho 3 filhos e eu tenho medo que isso aconteça, porque como é algo que eu acho que
Não é que eu acho estranho, é porque eu não cheguei a conviver de verdade com uma pessoa assim. Então, se eu conseguir entender mais ou menos o que tá passando ali na cabeça da criança, ou da minha mulher, ou de alguém da família, eu queria saber onde foi que você entendeu, ou você já entendeu quando já estava nesse período crítico? Não, eu entendi no período crítico. Essa é a realidade. E a peça fundamental é quando, até a criança nos 7 anos de idade. Porque nesse período é o período a qual o pai e a mãe têm que se atentar mais ainda para os filhos. Porque foi onde minha filha teve traumas ali, mas só refletiu na adolescência. Uau. Então, e quando refletiu na adolescência, tipo, deu um baque na casa toda, deu um baque na família toda. Sim. Então, é onde eu fui buscar conhecimento, fui buscar aprendizado para lidar com a situação. E aí eu vi que era eu que precisava de um milagre, era eu que precisava de conserto. Né? E com isso, foi um período aí de mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio, nessa luta. Aí foi onde surgiu o carro. Né? Foi onde surgiu o carro. Poucas pessoas. O refúgio. Sabem, um refúgio. Era um refúgio para mim sair da minha casa, para mim sair do problema que estava dentro da minha casa. Qual a palavra para usar? Vai ser muito figurativo o que eu vou falar agora. Mas era o espinafre para o Popeye. Com certeza. Humanamente falando. Humanamente, completamente. Sim, humanamente falando. E então a gente travou essa luta aí, mas graças a Deus ela foi liberta desse mal, graças a Deus ela se curou e assim, do nada ela abriu os olhos. E aí minha próxima pergunta ia ser sobre isso. Do nada, se eu falar para você foi tal dia, eu não sei, ela também não vai saber, mas do nada ela viu que realmente ela precisava de uma ajuda. Tem uma coisa que o senhor falou que eu achei muito legal. É o seguinte: para resolver o problema dela, tinha que resolver o meu. O senhor não falou com ela. Eu iria perguntar isso. Quer dizer, não isso. Eu iria perguntar se vocês mudaram. Quando vocês souberam, se vocês mudaram e essa mudança fez com que ela acabasse mudando também. Seria mais ou menos... É verdade. Realmente é isso. A minha mudança fez com que ela mudasse. A mudança da minha esposa fez com que ela mudasse. A mudança dela fez com que eu mudasse. Então entendi. Foi por muito tempo eu falava para ela, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de se cortar e tal, mas eu não entendi o porquê que ela fazia. Até um certo ponto eu entender e ver que o culpado daquilo ali era eu. O porquê ela faz não é importante. Isso. Tem que saber qual é o gatilho. Isso. O que tá fazendo aquilo ali? Não é a mesma coisa? Não, porque o porquê ela faz é uma questão dela. Mas talvez, é o que ele falou, dos 7 anos, talvez o que ela faz, nem ela... Lembra que a gente falou esses dias? Às vezes nós temos ações, o Thiago falou isso aqui, às vezes nós temos ações de algo que está implantado em nós, quando nós nem lembramos que foi implantado em nós, e nós agimos em cima disso por causa de um reflexo de algo. Isso. Que nem dá pra saber o que reflexo. E, cara, assim, e nesse processo eu fui vendo que algumas coisas eu também precisava consertar, né? Alguns traumas de infância que eu tive na minha casa e que eu precisava voltar lá atrás e consertar. É por isso que eu digo que nessa fase da criança é muito importante, porque às vezes ela vê coisas que não deveria ver. Eu, como eu disse aqui, eu casei cedo. Eu juntei cedo. Com 16 anos de idade, eu era pai. Uau. 16? 16 anos de idade, eu era pai. Agora você imagina... Eu me assustei quando tu falou que ela tem 15 anos. Eu falei, peraí, esse homem tem praticamente a minha idade. Calma lá, o que tá acontecendo aqui? Mas pode ser só a cara de novinho, né? Não, mas eu sabia que não era só isso. Então imagina uma criança entrando num relacionamento. Imagina uma criança entrando cuidando de uma outra criança. E o mais importante que eu aprendi disso tudo, Felipe, é que antes de você querer formar uma família, você precisa estar bem estruturado e você precisa entrar numa família sem mágoas e sem feridas. Uau. E quando eu formei a minha família, eu estava com feridas e traumas. Então, o que eu aprendi errado, eu quis fazer errado. Porque eu fui moldado assim.
Você fez o que você achou que era certo. Eu fiz o que eu achava que era certo, porque eu aprendi daquela forma. E eu não culpo meu pai nem minha mãe, porque naquela época... A geração deles a geração era diferente. Deles não, dos nossos pais, né? É diferente a geração, então não dá pra culpar. Eu fazia o errado achando que era certo. E aí, com isso, eu feri a minha filha. E nesse momento ao qual eu feri ela, lá na frente se manifestou essa ferida. Uhum. E é um detalhe muito importante que, entre aspas, eu achei bom de se manifestar agora na adolescência, porque ela vai entrar numa família curada. Entendeu? Hoje ela diz pra mim assim... Hoje ela diz pra mim assim, eu sofri. Por muito tempo eu tranquei no quarto, por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu vi o meu sangue sendo derramado. Literalmente. Mas hoje eu tenho condições de ajudar aquelas que estavam na mesma situação do que eu. E geralmente só quem passa Só quem passa sabe a dor. Exato. E olha o reflexo. Olha. Nossa, esse negócio arrepia. Não. Olha que louco isso aqui. Tu entrou pra uma família com 16 anos desestruturada. Desestruturada. Ela passou pelo que ela passou e você teve a oportunidade de entre 13 e 15 cuidar. Ela não vai entrar em uma família com 16 anos, não estou dizendo isso. Mas, porém, a partir de agora, ela está no nível de maturidade que talvez o senhor entrou com 28 anos. Com certeza. 30 anos de idade. Com certeza. Então ela já está 10 anos à frente do que tu passou. É totalmente isso. É totalmente isso. E como que eu pude ser curado desse trauma, né? Como que eu pude me atentar para isso? É de como Deus trabalha nas nossas vidas. Então, quando Deus me fez enxergar que antes de eu mudar ela, eu precisava me mudar, aí foi onde a chave virou. Mas para isso, Felipe e Cleuber, eu errei demais. Mas normal. Eu achava que era um teatro. Então, é por isso que Ela te fiz essa pergunta várias vezes. Ela dizia assim, eu corto porque a dor é tão forte dentro de mim que quando eu corto, parece que essa dor diminui. Agora, e a festa dela? Que eu sei que vai ter. E aí? O que aconteceu? Rapaz, a festa dela era para ter nesse ano, de 15 anos, né? E aí ela optou pela festa de 16 anos, que parece que os ingleses... Sweet 16. Yes. Mas tá ativa ainda, ó. Vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. E aí Sai fora a Covid. Tá em dúvida aí, mas ela tem uma segunda opção, que é a qual ela vai estar feliz também do mesmo jeito, se ela assim obter e ter ela. Ok. Gente, mas Que? Essa parada aí, ela, como diz o inglês, ela hit home. Ela dá no espinho, assim, sabe? É por isso que eu entendi o meu chamado, Felipe. Meu chamado... É por isso que em todas as minhas pregações sempre tem pai, mãe e filho. Você me olha e fala, você é novo. Mas eu já passei por tantas coisas nessa vida e Deus me tratou tanto, já quebrou tanto esse vaso, que hoje, para a graça de Deus, eu tenho condições de aconselhar um casal, eu tenho condições de aconselhar um filho, uma filha. Cara, nesse aspecto da idade ser novo, eu acho que não joga nada. Tem gente que provavelmente passou coisas muito piores que você e é mais novo. Tropeçando. No caso, o exemplo que eu quero dar é que pode ser mais novo e já superou e conseguiu, hoje em dia, consegue, sei lá, aconselhar outras pessoas ou ajudar outras pessoas, sabe? Tipo, com certeza. Você vê alguém minha julgar que ser novo não faz sentido. Você vê minha filha conversando com outra menina, com outra jovem da mesma idade dela, você fala que é uma psicóloga. 2 mundos. Então, realmente não tá ligado. Então, hoje eu entendi, né? Que o meu chamado é para a família. Então, hoje o amor que eu sinto pelas famílias é o mesmo amor que eu sinto pela minha. Porque certo dia, o inimigo quis destruir a minha. Certo dia, o inimigo quis acabar com a minha filha. E ele não acabou. Então, quando eu obtive essa vitória, eu olho para uma família, eu consigo sentir a dor daquela família. Porque foi por inúmeras vezes que eu saí de casa para trabalhar sem saber se eu ia encontrar minha filha viva. Você é pai, você pode imaginar essa dor. Uhum. E
E hoje eu entendi o processo, porque era necessário isso ter acontecido. Era necessário isso ter acontecido. Por quê? Por erro meu. Por erro da imaturidade de entrar numa família. E o interessante é que enquanto a gente tá nesse processo, a gente não entende dessa forma. Não. Eu achei legal que eu vi uma vez numa foto no Instagram de um adesivo de carro. Adesivos de carro são sempre fenomenais. Eu acho a coisa... É igual de caminhão. Quem inventa aquilo é fenomenal. Aí o cara tava num carro bem surrado e aí tava bem grande no para-brisa traseiro, escrito o seguinte: Deus só te dá as lutas que ele sabe que você aguenta. Aí embaixo tava escrito bem pequenininho. Só que eu acho que ele me confundiu com o Rambo. E porque quando a gente tá passando, é isso aí que a gente vê. Eu ouvi uma coisa muito louca do Thiago Brunet essa semana. Ele tava falando sobre Moisés. E aí ele tava falando sobre quando Deus falou para Moisés para que ele tocasse o mar. Ele falou: o cajado não era simplesmente um cajado. O cajado representava um erro que ele havia feito quando ele matou um egípcio. Então, quando ele pegou o cajado, era como se ele dissesse... Não, peraí. Era como se ele olhasse o passado dele. Como que Deus pode usar meu passado para agora libertar alguém? Isso. E eu achei isso muito louco. É forte. Porque enquanto a gente tá passando por um problema, a gente fala assim... Não, eu não mereço passar por isso aqui. Por exemplo, entre agosto e outubro do ano passado, 2019, julho nós mudamos para Nelsey, perto de País de Gales. Foi uma loucura. Mudamos para lá. Por que tão longe? Tem um porquê. A gente vai falar sobre isso daqui a um tempo. Amor, tá na hora de a gente aparecer aí, hein? Colocar a Vel e a Melissa ali, se a gente não apanhar, o podcast foi top. Ô, louco. Mas esse nem pode ser ao vivo, que senão... Cota. E aí, entre agosto e setembro, ou foi agosto e outubro, eu não lembro, eu ouvi a seguinte frase da escola em Nelsey: nós não aceitamos o seu filho aqui. Imagina uma escola falar isso. E aí eles diziam assim: você tem que mandar ele para uma escola especial. E eu falava: mas o reporte que ele tem do diagnóstico diz que ele não se beneficiará estando em uma escola especial. Ele se beneficiará estando em uma escola comum. Nós não queremos o seu filho aqui. E aí, durante aquele tempo, virava para a esposa e falava: e agora? Vamos achar uma escola mais longe. Não. 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 A gente parou e falou: tá bom, então vamos ficar com ele em casa. Como? Vamos fazer homeschooling, então. Mas guarda isso aí, porque isso aí é interessante. Às vezes Deus está falando tão claramente, né? E agora, a maior loucura de tudo é que esses dias a gente estava conversando sobre uma pessoa que estava passando basicamente a mesma coisa que nós passamos, só que de uma forma mais light. E aí a minha esposa falou assim: eles vão fazer homeschooling. Eu falei: eles não podem fazer homeschooling. Porque eles estavam escolhendo fazer homeschooling. Se for escolha, não vai. Nós fomos obrigados a fazer homeschooling. Nós não tínhamos opção. E no momento a gente parava e falava assim: meu, como? Hoje, um ano, pouco mais de um ano depois, a gente para e olha e fala: por que eu não comecei aos 3 anos de idade? Essa é a realidade. Porque o meu filho é hiperativo. Eu sou um cara bem calmo. Você? Calmo? Nossa. Eu tô acordado desde ontem, 7 horas da manhã. Ontem mesmo, quinta-feira. Que aquele Felipe do futebol lá, um cara... é outro, viu? Por quê? Qual que é as lembranças que você tem? Não, vamos deixar aí pro dia dele. Não, pode falar. Vamos deixar pro dia dele. Eu quero ouvir. No dia dele ele não vai falar isso. Você acha que ele vai se abrir? Né? Ele vai estar no comentário na live falando. Provavelmente quando nós colocar a mulher dele ali pra sentar e bater um papo com nós, eu vou ficar muito vermelho. Não dá nada não, faz parte. Mas aí, eu sou um cara
agitado é understatement. Eu sou um cara muito agitado. Red Bull vira leite perto de mim. E aí o meu filho é desse jeito. E aí a escola agora, para que ele se encaixe ao programa que foi criado em 1900 e os índios, não tô falando mal dos índios, tô dizendo que eles estão aqui há mais tempo que eu, só pro pessoal do mimimi aí não encher o saco. Eles deram 30 miligramas de remédio por dia pro meu filho. E ele sentava, calmante, fazendo qualquer coisa e ficava assim. Cara, é difícil pra um pai ver uma situação assim, né? E eu virava pra escola, o que eu posso fazer? Nada. Eu vou tirar o remédio. Ele não pode entrar na escola sem remédio. Pode aumentar a dosagem? Não, porque senão ele vai ficar... E aí você vê teu próprio filho daquele jeito. Só que hoje vai o alô aí, e não é do Gustavo Lima. Você vai lá no Instagram e coloca Evelyn com Y homeschooling. E ela tá todos os dias dando aula pra eles dentro de casa. Eu acho que eu não sigo ela não, hein? Vou seguir. Tá na hora. E não é por causa da pandemia. Mas Evelyn... Eu não conheço por Evelyn. Não? Não. É Vel, né? Só conheço como Vel. É Vel. Vel, fica ao vivo, que eu já te falei isso umas 5.000 vezes, mas fica ao vivo aqui. Cara, parabéns pela coragem que tu tem de fazer isso, que eu não tenho e eu não aconselho minha mulher a fazer e eu não queria fazer. E eu admiro muito quem faz, porque, cara, dá trabalho. Deve dar muito trabalho. E eu tô dentro de casa e quanto mais eu vejo, mais eu percebo que eu não faço nada. Se não fosse ela, isso aqui eu não tô brincando agora. Se não fosse ela, eu não seria. Com certeza. Eu não seria. É num processo como esse que você vê o verdadeiro amor se manifestando, né? Yeah. E nesse processo que eu passei com a minha filha, foi inúmeras vezes que eu quis fazer uma coisa, a qual minha esposa, não faz, tá errado, assim não. E é tão interessante que nessa situação Deus me fez a voltar lá no passado e pedir perdão para pai, pedir perdão para mãe, pedir perdão para os parentes a qual eu magoei, porque eu precisei voltar lá e colocar as coisas no lugar. Então, às vezes, a situação vai sempre fazer... Você vê, Jacó. Opa. Jacó, ele vai surgir uma situação ali na casa do seu sogro que vai ser necessário ele voltar para pedir perdão para o seu irmão. E ele volta para pedir perdão para o seu irmão. Por quê? Porque foi necessário voltar no passado. Eu não estou dizendo para você viver o seu passado. Eu não estou dizendo para você ficar remoendo o seu passado. Terapia de forma alguma. Não. Eu só estou dizendo que o poder do perdão tem muito para nos ajudar e tirar algumas feridas das nossas almas. Porque o perdão não libera o perdão libera você. Sim. E dependendo do caso, te deixa mais leve, né? Tipo, porque ele libera você. Deixa... Com certeza. Ele libera um você. problema, tipo assim, um problema resolvido que aconteceu há muito tempo que você nunca conseguiu resolver. Mas quando você resolveu ou pediu perdão, parece que você se sente aliviado. Com certeza. A gente teve um episódio uma vez, eu não sei se tu chegou a conhecer ele, o Caio. O Caio, o grande Caio. Não conheço. Bicho vacilão. Sei. Cara, eu achei que ele ia falar vacilão. O Caio era um cara que a gente conheceu na Inglaterra em 2010. Ele veio de uma cidade que quase não tem ninguém na Inglaterra. 2010, 10 anos já. Goiânia. E aí, vai falar de novo. E aí... Fala que veio do Brasil. E o Caio era um cara... Vou acionar os goianos pra fazer um boicote a você, beleza? Chama lá os caras do... Vixe, vai, cita, vai. Lá do PCT, primeiro comando de Tuti. Ô, louco, existe isso? Coloca no YouTube depois. Mas vamos voltar ao Caio. O Caio é um cara que morou com a gente dentro da nossa casa. Entre 2010 ali, 2011. Era um cara que tinha passado por um momento da vida dele que ele foi homossexual. Durante esse período da vida dele e tal, dessas escolhas da vida dele, ele foi um cara que
se tornou, então, soro positivo para HIV e tal. Era um cara que tomava remédios e tal. E nós nunca sabíamos disso. Um dia uma pessoa virou para minha esposa e falou assim, o Caio tem AIDS. A gente tinha, o quê? Tô falando de 2010, a gente tinha 22 anos de idade, tipo, casados há 2 anos, sem experiência nenhuma, não sabia nem o que era a gente ainda. E aí a gente falou, o que vamos fazer? Pô, vamos conversar com o Caio. Vamos conversar. É o que a gente falou, vamos conversar. Ele chegou em casa, ele trabalhava numa rota de cleaner na época e tal, aquela coisa toda. E ele chegou em casa, a gente morava num apartamento no térreo de um prédio, ali em West. Ele entrou em casa e a gente falou, a gente pode dar uma conversada e tal? Ele falou, claro, com certeza. Era um cara super alto astral, um cara tranquilão. A gente sentou, eu lembro até hoje, ele sentou no braço do sofá na sala, eu tava sentado assim, a minha esposa na mesa. E aí eu falei, tem uma coisa que eu preciso falar contigo, não sei como falar, então eu só vou soltar. E alguém chegou pra gente e falou que tu tem HIV. E ele falou, sim, eu tenho, mas não se preocupem, eu vou sair de casa hoje. Eu falei, calma, pera lá. Eu não falei isso. Eu só quero saber de ti se é verdade. E ele, sim, é verdade. Eu falei, legal. Nós dois somos homens, então nós vamos tomar cuidado com os nossos itens de higiene, que, obviamente, moramos numa casa compartilhada, então, poxa, usamos o mesmo banheiro e tal, essa coisa toda, então vamos tomar um pouco de cuidado. Mas eu sei muito bem que tu não contrai isso através de usar uma colher do outro, de usar uma panela, um prato ou um copo, isso não existe. E tal. E assim, aquele momento foi muito louco. Porque o cara achou que a gente ia meter o pé nele. Que a gente ia botar ele pra fora. E a gente começou a se abraçar, a se cuidar, é o que tu falou, a ter amor, a ter compaixão, que te faz não olhar o problema, mas olhar a pessoa. E aí em 2011, o Caio, num dia de quarta-feira, era dia de Santa Ceia, ele pegou um saco de remédio, colocou na mesa de casa e falou, eu vou pra igreja hoje, eu vou ser curado. Eu não esperei ele terminar de falar. Eu grudei na mão dele e falei, tô contigo e eu concordo nessa parada. A partir daquele dia, ele nunca mais tomou remédio. Glória a Deus. Só que um dia alguém virou pra ele na rua e falou assim, vai lá fazer o teste então, se você tá curado. Complicado. Aí ele voltou pra casa e falou, vou fazer o teste. Eu falei, nego, é o seguinte, tu tá curado. Mas tu não tá pronto de perceber que seu corpo talvez ainda não esteja no mesmo nível que o seu espírito. Ele falou, não, mano, eu tô tranquilo, eu sei quem eu sou. Ele fez o teste, deu positivo. Ele voltou, tipo, super envergonhado. Ele saiu de casa e não se despediu de nós. Voltou nos remédios? Voltou. A vida que ele tinha, o cara tava namorando, queria fazer algumas coisas e tal. Aqui que tá uma questão que eu... É complicado falar disso aqui. Mas aí o Caio agora volta, ele se casa com um rapaz. Então ele volta à questão do que ele tinha, do homossexualismo e tal, essa coisa toda. E era muito louco toda vez que eu falava com ele. Que ele falava, Lipe, eu sei que o dia que eu te encontrar, eu volto. Só que a gente não teve essa oportunidade. A minha esposa foi pro Brasil em fevereiro. Já estava nessa loucura do Covid e tal. Ele estava no final da quimioterapia, fazendo um monte de coisa. E aí ele contraiu o vírus e ele não aguentou. Tava muito, muito, muito fraco. O vírus esse agora do corona? É. Sério? E daí ele veio falecer. Porém, aqui que tá uma questão sobre a palavra perdão. Existe sim saudade do Caio. Porém não existe remorso. Porque o que nós podíamos fazer por ele, nós fizemos. É isso daí, né? Porque se nós que somos verdadeiramente a igreja não abraçar, o mundo abraça. Mas você fala por sentido negativo? Negativo. O mundo abraça é o mundo dá uma gravata. Isso. Porque muitos são os que julgam de dentro.
Antigamente... Julgamento tem Antigamente... Mas quando você está dentro de um ambiente cristão, você não espera, talvez, uma palavra negativa. E, às vezes, essa palavra negativa, ela vem. Borbulhou na cabeça dele ali agora. Não, é porque me veio um pensamento aqui de algo que já aconteceu no passado, aí eu mandei aquele né? Então solta. Não, é complexo. Ok. E aí a palavra... Making off. Aí o que acontece? Aí a igreja, que não é igreja, não abraça, lança uma palavra negativa como essa, aí o mundo abraça. Você observa que ele estava ali andando por sobre as águas, como Pedro. Estava focado em Jesus. Mas o probleminha aumentou, e houve um ruidinho, aí ele tirou o olho de Jesus e olhou no problema. E ali foi aonde que ele começou a viver tudo aquilo e se afundar. Existe uma grande fraqueza em achar que a gente é forte. Eu acho que é aí que a gente erra. Pois é. Existe uma grande fraqueza de achar que a gente é forte. Elias, ele mata o quê? 850 profetas de Baal. Aí uma mulher vai dizer para ele assim, eu vou te matar. Aí ele entra para dentro da caverna. Ficou só eu, Deus. E vai pedir a morte. Por quê? Por causa de uma palavra. Ele enfrenta 850 homens, mas por causa de uma palavra de uma mulher. Toma cuidado com as mulheres. Porque a mulher é decidida. A mulher, quando fala, eu vou fazer, ela faz. Seja para abençoar, seja para amaldiçoar. É verdade. Mas graças a Deus que nós estamos rodeados de mulheres a qual só abençoa nossas vidas. Isso. Eu acho que nós somos o maior problema da vida dela. Vamos, né? Mas a minha esposa falou assim, Jesus diz que para vocês nos amar. A Bíblia fala que vocês precisam nos amar. Mas não diz para a mulher, sabe por quê? Porque a mulher já nasceu amando. Eu disse para ela assim, então me ensina a amar. Essas mulheres não sabem brincar, né? Não sabe. Mas vamos lá. A gente falou de um cara que sonhou em vir atrás de uma donzela, correndo para Inglaterra para buscar seu amor, que ele agora, ao perder, percebeu que ele, fez algo errado. Sim. Aí um cara que aceita Jesus 2 vezes, dentro de um mês. Ele gostou a segunda tanto era do só pra negócio. garantir, né? Ele falou, não, eu acho que foi só o lado direito, eu vou fazer o esquerdo aceitar agora. Aí vai e faz isso. Tem uma coisa que eu acho que é comum, que é tentar copiar quem o ensinou a ser. Eu acho que isso é fenomenal pra mim. Isso não é cópia de pirata. Isso é cópia de que eu respeito tanto o que tu faz que eu quero ser igual. É uma coisa de respeito. Aí um cara que percebe que ele precisa ser ele, passa por um problema gigantesco desse de 2 anos. Falamos do Micra, que na verdade é como se ele tivesse sentado numa lata de sardinha. Nós falamos de muita... Falamos de muita coisa. Não falamos da A3, mas... Alô, Davi! Mas... Porque o Davi também gosta lá da A3? Ele não tem boas lembranças lá, não. Ah, é? Eu não tô sabendo dessa, não. Vai vir aqui, Davi, contar essa história pra nós. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? As BMW viraram o Fusca lá. Ah, é? A pretinha? A branca. Pretinha. Mas as rodas eram pretas, só era branca. Mas uma coisa que eu acho que é fenomenal pra esse momento que a gente tá entrando. Nós passamos por um ano que eu acho que da nossa idade ninguém nunca passou. Talvez nossos pais já passaram por algum momento parecido com esse, porque a gente não sabe o que eles passaram a fundo. Mas foi a maior catástrofe que nós já vimos. Foi isso aí. Não sei se vai embora. Eu falei em janeiro que eu acho que isso é o novo HIV. Tá parecendo que é, porque não tava querendo ir embora, não. Mas e dezembro? O que o senhor espera de dezembro? Um pastor me disse o seguinte, que depois dessa pandemia as pessoas não seriam mais as mesmas. E eu contrapus ele, falei, não, elas serão melhores. Isso. Por quê? Discordo tanto com um quanto com o outro. Porque Deus, como você disse,
puxou o freio de mão. Mas não foi de todo mundo. Daqueles que não aceitaram. Okay. Mas você vai entender meu raciocínio. Puxou o freio de mão. Então, as pessoas agora, elas estão onde? Nós estamos num lockdown agora, mais tranquilo. Ups. Nós estamos em lockdown. Era melhor eu ter falado da A3. Ups. Nós estávamos. Continua o pensamento. Então, Felipe, o que Deus faz agora é que Deus fecha a porta das nossas casas e diz lá, agora é só vocês. Eita. Porque o mundo estava muito querendo ganhar o mundo. As pessoas só estavam olhando para o que poderia obter, para o que poderia ter. As pessoas, quando entravam para dentro das suas casas, elas iam para o celular e necessariamente elas não entravam para dentro da sua casa, porque a partir do momento que você entra para dentro da sua casa e fica no celular, você está fora da sua casa. Fora. Então Deus disse assim, eu estou vendo o povo morrer para obter coisas, eu estou vendo o povo, a ganância do povo falando muito alto. Então agora eu vou mostrar qual é o verdadeiro valor que tem que ter, que é a família e a casa. Eu preguei isso no último culto, antes do lockdown, na igreja. Eu disse, agora é tempo de nós olharmos para dentro da nossa casa. É tempo de nós trabalhar dentro da nossa casa. Isso eu acho legal, isso eu concordo. É tempo, porque não adianta, e a igreja vai sair mais fortalecida do que antes. Porque a partir do momento que eu fortaleço a minha casa, eu tenho condições de ganhar o mundo. Agora, se eu não fortaleço a minha casa, se eu não ganho a minha casa, eu não tenho condição de ganhar o mundo. E muitos eram aqueles que saía, queria ganhar o mundo, colocavam a capa, e aí eu digo daquela capa que é falsa para ganhar esse mundo, mas não conseguia. Por quê? Porque ainda não ganhou. Então Deus está fazendo o seguinte, primeiro vai ganhar a sua casa. E nesse período, o que eu tenho visto de milagres, de bênçãos que o povo, que a família tem alcançado nesse momento de crise, são inúmeros. São inúmeros. Então, quando em dezembro ou janeiro, eu tenho certeza que o mundo vai conhecer uma igreja mais forte do que nunca. Uau. Essa é a minha visão. Não enfraqueceu. E não parou também a igreja. Pelo contrário. E também não fechou a igreja. Fechou os templos. Mas a verdadeira igreja que somos nós, essa não parou. Eu tenho certeza que pai amou e está amando mais filhos. Eu tenho certeza que esposa está amando mais esposa. Que esposa está amando mais esposo. Eu tenho certeza. Apesar que a taxa de pedidos de divórcio aumentou bastante. Com certeza. Aí tem um contraponto. Aumentou. Aí tem um contraponto onde as pessoas não enxergam isso. Mas eu disse isso na igreja, vamos nos atentar para isso. E eu tenho visto vários milagres que têm acontecido nas famílias. Porque o meu ponto é esse. Se você tem a sua família fortalecida, você tem condição de ser mais feliz dentro ou fora da sua casa. Então, a minha visão é essa. E a minha expectativa é das melhores possível. Das melhores possível. E, com outro lado, infelizmente, com certeza, aumentou o divórcio, aumentou o abuso. Nossa, verdade. Por que as escolas não parou? É uma coisa que eu falo muito sobre isso, que é uma coisa que eu me preocupo de novo. Aqui a gente vai dar só um gancho aqui em relação ao que a Vel vai falar quando ela vier aqui. Mas é uma coisa que eu fico com muito medo sobre o homeschooling. Ele não tem nenhuma supervisão. Sim. Nada. Eu não consigo ver meus filhos assim. Porque é opção. Tipo, por opção. Eu não consigo ver. Opção. Isso. Agora, para quem não tem opção, com certeza é o único caminho que tem que ser seguido. Mas falando sobre a questão do que você mencionou, sobre a questão do abuso, dessa questão assim, isso é muito forte. Porque não existe nenhuma fiscalização em relação a isso. E eu me preocupo muito com isso quando eu vejo, porque as crianças só têm você. Sim. Se você não vai à rua, ela não tem rua. Isso. Ela só tem você. Então, se ela é abusada, ou se ela sofre algum tipo de trauma, algum tipo de... qualquer coisa. Ela não tem para onde correr. Ela não tem escola por 9 horas mais. É. Ela tem aquilo ali 24/7.
Sem falar que isso aprisiona muito a criança. Tem que ter um cuidado muito, para quem não tem opção, muito forte. Amor, Né? mais uma vez. Parabenizo vocês, porque realmente assim, para quem não tem escolha, com certeza é difícil, mas não é impossível. Não. Mas Não é impossível, nada é impossível. Não, né? não. Quando que o Micra fica pronto? Rapaz, como o Cleuber disse aqui, Não tem fim. Micra vai demorar a ficar pronto, hein? Porque cada vez que eu olho para ele, eu tenho uma ideia. Oh, mas antes de nós falar de outra coisa aqui, já tem uma coisa que eu tenho 3, o Lipe tem 3. Por que você não tem 3? Isso é parceria, pô. Rapaz, Davi tem 3 também. eu não tenho 3 e não tem nem como ter mais um. Fechei. Greve. Dá certo, era só... Tá na sua hora, mesmo. Cleuber. Na minha hora? Eu digo, Já fechei já. É que nem eu falei, eu cortei tudo fora e acabou, não tem mais nada. eu digo porque Ele foi fazer vasectomia e o cara fez mudança de sexo. Não fez a mudança não, arrancou. Você não tem sexo mais. Já era. Só pra garantir, eu falei, doutor, garante. Aí a garantia foi essa. O Cleuber virou um peixe, então. Tipo isso. a minha opção por 2 é porque, tipo, eu com 16 anos já estava casado, com filha. Opa. Né? Então hoje o meu desejo é o quê? Cresce logo, casa, que eu e sua mãe vai aproveitar o que nós não aproveitou. Aí, ó. E o povo Não, fala que eu tô errado. Faz sentido. Eu não É vejo a hora verdade. daquelas crianças crescer tudo, Isso. ir pra faculdade, fazer o que eles quiserem fazer da vida pra eu poder pegar minha esposa e ir pra um cruzeiro. Eu digo pra minha filha assim, ó. Ó, quando você for, me chama, velho. Sou doido pra ir pro cruzeiro. Eu tô querendo largar do meu filho, você acha que eu vou querer andar com você, mano? Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Você tá Só ficando porque eu não doido? sou do seu tamanho, velho. Tá doido? Eu digo pra minha filha assim, ó, 18 Nós vamos, anos. nós vamos. Quando você completar 18 anos, eu já vou começar a incomodar você aqui dentro de casa. Ó, você nem precisa A casa casar, vai só ficar precisa pequena, sair, né? A casa vai ficar pequena, vou cobrar um aluguel, vou comprar umas bio. Hein, Diego? Não precisa nem casar, né? Mas precisa sair. Não. Não precisa nem casar, não. Vai pra universidade, lá tem lugar pra ficar, né? Trabalhar e tal. Mas com 18 anos as coisas vai começar a ficar. Vocês estão pedindo apertada. muito, vocês estão pedindo demais. Eu só tô pedindo uma coisa. Pra minha bebê parar de amamentar, já tá ótimo. Pra eu ter minha mulher pra dormir junto. Só isso. Vocês estão pedindo já Você que tá nessa casa e fase tudo. ainda, você tá Tá nessa nessa fase. fase eu tô ainda. nessa Tá nessa fase. fase. É, Diegão, meu, obrigado. obrigado. Eu sei que a correria, principalmente, eu sei que a gente tá com o freio de mão puxado, Sim. mas eu sei que sua correria é braba. É. Mas obrigado por ter tirado esse tempo na sexta-feira à noite aí. Amém, obrigado. Quem Obrigado tá fazendo mesmo. o que ele faz, tipo, tá ocupado a mente 100%, fazendo muita coisa. Com certeza tá. Um cara que eu sou muito feliz porque conheci esse cara, há uns, 6 anos atrás, Eu eu não tenho acho. muito contato, mas Não nós temos uma temos, se relação conhece boa, há né? muito tempo. Eu conheci montando um som. Um som de carro. E são pessoas que eu acho muito da hora, é isso aqui. Que a gente não precisa de se ver. Uhum. Mas quando a gente se vê, parece que foi ontem. Sim. Isso é muito da hora. E um cara que eu vi ali... Ele não jogava bola, velho. Ele lutava MMA no futebol. Bicho, o homem é um monstro jogando futebol. Você é louco. Ninguém tem coragem de entrar nesse eu homem. disse, eu ia ali pra correr, por necessidade. Ele é de brabo, jogar, só que não. nós corria dele. Mas... E sou feliz demais, mano. Amém. De ver esse caminho aí, ver esse cara que tu tá sendo, esse Amém. pastor aí, esse cara que tá influenciando pessoas e principalmente influenciando tua família. Que é o mais Parabéns. importante. Que é o mais importante. Eu Parabéns. agradeço. Quando eu fiquei sabendo que você tinha mudado pra longe, eu achei ruim. Falei, Aí. Felipe. Mas quando eu fiquei sabendo, ainda até disse, eu falei, mas o Felipe não tá morando longe? Aí ele me disse, não, voltou já. Eu falei, que bom. Aqui É o do cigano. lado. Que bom. É o cigano. É isso aí. Não, eu agradeço a oportunidade. Quero aqui deixar um recado, se puder. Se não À puder, já tô vontade. deixando À também. vontade. Você que está nos ouvindo, nos vendo através dessa live, desse vídeo, você que está passando por essa situação ao qual a minha filha passou, ao qual eu passei, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, do meu Instagram, que eu tenho total prazer em ajudar você a sair desse quarto escuro. E para quem está nesse quarto escuro, você sabe o que eu estou dizendo. Eu não Perfeito, sou o perfeito. melhor,
mas eu posso contribuir para você sair desse quarto, abrir a porta e ser feliz. Perfeito, perfeito. Amém? Então é isso. Estamos terminando? Estamos terminando? Estamos terminando mais um Pod Crente. Depois do expediente, é nosso... Mas olha, João, foi pra você. A galera tá falando, como diz o João, nós não estamos fazendo depois do expediente, nós estamos tentando converter o Cleuber. É isso aí. Então, eu já ia falar Pod Crente de novo. Então é isso aí, depois do expediente, terminando. Já lembra do recado lá das nossas redes sociais, que acho que já tá mais do que lembrado. Segue nós. E lembre-se de fazer exercício. Valeu, Kim. Valeu, Cardio. Faltou o Kim aqui hoje, hein? Mas Tamo vamos junto. que vamos. Valeu. Até.